Fala comigo, pessoal, Thiago Armentano na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos falar sobre o escândalo da Americanas. A gente teve recentemente uma participação interessante lá no podcast Market Makers. Vocês que me acompanham aqui já sabem, a gente reage a alguns dos principais vídeos. E eu achei esse daqui interessante, esse corte, porque fala sobre um escândalo que pode atingir várias empresas brasileiras quando há fraude. E é justamente por isso que a gente se preocupa tanto com governança ao investir numa empresa de capital aberto. Aí vocês vão se perguntar, pô, Thiago, eu invisto numa empresa já de capital aberto na bolsa porque eu confio nos números, porque eles são auditáveis. Sim, esse é um dos principais motivos da gente também investir em bolsa de valores. Óbvio que a gente pode fazer vários tipos de investimentos. Tem private equity, tem fundos de empresas fechadas, mas as empresas de capital aberto a gente tem números públicos. Mas, como o ser humano nunca fica satisfeito, ele precisa inventar algumas coisinhas, precisa dar alguns BOzinhos. E, normalmente, alguns ambientes, principalmente dentro do mercado interno, acabam propiciando esse tipo de fraude. Óbvio que tem fraude no mundo inteiro, tá? Não vou ser hipócrita e falar, é só no Brasil, investe lá fora por causa disso. Não. Investir lá fora tem vários benefícios. Além da parte de transparência, é muito mais difícil uma empresa grande nos Estados Unidos ter qualquer tipo de fraude parecida com essa, mas ainda assim a gente sabe que existem alguns escândalos. Bom, vamos lá, vamos assistir o episódio lá do Market Makers para a gente conseguir comentar e fazer um react. Aí, né, Sérgio? Porque depois do Santander foi o momento, né? Talvez foram poucos dias lá, mas foi muito marcante os 9 dias na Americanas, né, em 2023. E como a gente falou na apresentação, né, as inconsistências contábeis de 40 bilhões de reais e a decisão de sair da empresa. Acho que isso já está muito mais no dia a dia de todo mundo. Acho que todo mundo já leu, já viu a repercussão, já viu o que aconteceu com a ação. Mas você, Sérgio, conta pra gente um pouco do que foi a sua chegada na Lojas Americanas, também uma outra empresa com uma grande história no Brasil. Quais eram os seus planos? Quais foram, né, a descoberta, a sua decisão de sair, enfim. Conta um pouco do que foi esse momento. Esse é quase um capítulo à parte, né? Quer dizer, obviamente que eu jamais esperava ter que passar e conviver com uma situação tão difícil, né? Principalmente numa empresa centenária e numa empresa que tem um papel fundamental, como toda empresa de varejo tem no Brasil, de inclusão, né? Porque, na realidade, através das lojas, você tem empregos para milhares de pessoas que precisam de ascensão social, etc., educação. Obviamente que ela também é uma confluência muito clara do impacto da tecnologia no que diz respeito ao e-commerce e da estrutura física, né? Quer dizer, ali você vê essa confluência que, em alguns casos, ela é de tamanho impacto, né? Quer dizer, enquanto as lojas físicas tinham o seu ritmo de vida própria, né? Americanas.com avançava, ela começa lá na B2W, né? E avança juntamente com outras plataformas de e-commerce, né? E essa consonância entre esses dois canais, sendo um canal que passa a entrar num mundo completamente diferente daquele que era o canal físico. Então, esse desafio, entre outros, mas só você pensar a logística de tudo isso, pensa, por exemplo, precificação, né, de milhares de produtos e SKUs, que até então numa loja era limitada até pela própria presença física, tamanho físico, e no mundo do e-commerce não tem limite, né? Quer dizer, você pode. Então, é... mas antes disso, né, na realidade, eu entro para fazer parte de um grupo de gente da melhor qualidade empresarial do Brasil, que são o Jorge, o Marcel e, obviamente, o Beto, e caio na infelicidade, né, de uma empresa que, até onde foi visto, né, em 9 dias eu tenho pelo menos o benefício de receber um lead de um dos diretores, né, de que efetivamente aquilo que estava sendo reportado não estava sendo reportado como dívida, e sim em outras partes do balanço, né? E o resto vocês leram. E para mim foi talvez uma das experiências mais profundas, né? Porque o nosso país, independente de qualquer coisa, eu não me coloco, muito pelo contrário, em posição, eu simplesmente não entrei para um projeto de reestruturação, para um projeto de redesenho, para começar, né? Não cabia a mim, em 9 dias, dizer e qualificar o que era. Também não sabia, eu não sou forense. Mas cumpri um papel, dado a materialidade, de reportar aquilo que parecia ser um problema grave, né? E a partir daí não cabe a mim. E, obviamente, que aí você tem vários derivados, mas eu tinha absoluta convicção, né, das críticas do corredor polonês, etc., que se armaria, né, em função disso, porque não é comum no Brasil se reportar dessa forma, de maneira eu que né, quer dizer, eu não aleguei, estou pensando em outros planos, estou com um problema de saúde, etc., etc. Cumpri meu papel, o papel que eu acho que cabe a um gestor, de não investigar, isso não é meu papel, mas de reportar
algo que parecia grave e, a partir daí, o mercado tem que saber. E eu acho que, entre Parecia grave, não. Foi gravíssimo. outras coisas, a empresa está de pé, né? Acho que o Brasil amadurece. Acho que a gente tem que pensar em legislação que permita denunciantes de boa-fé, porque 40% de problemas de todas as naturezas nas empresas americanas são reportadas pelos próprios funcionários. Então, hoje é muito difícil você ter um espaço que um gerente médio consiga aceder diretamente ao conselho, sem com isso ele ou ela não ter medo, né, e se sentir depois impactado profissionalmente, né? Então, assim, nós temos que criar uma cultura de que problemas acontecem. Agora, quando você reporta os problemas, você tem chance. É exatamente como profilaxia médica e de saúde de cada um de nós. Quanto mais cedo você antecipar e ver um problema, maiores chances de você poder se curar. Então, nós temos que criar uma cultura de que reportar, e não reportar para fazer o mal, reportar para denunciar, mas reportar dentro das empresas, provoca chances de que as coisas sejam menos ruins. Ninguém faz nada porque não quer melhorar, né? No final, eu acho que todos, somente, não sei quando você está realmente num mundo mais à parte, mas as empresas, quando você vê as empresas que tiveram problemas, a origem, muitas delas, é tentar melhorar, tentar ajudar, tentar passar um período mais difícil. E aí, meu amigo, é quando você pode entrar num caminho sem volta, né? Então, mas foi uma experiência traumática, e de novo, né, de muita humildade e de pouco julgamento, né? Quer dizer, o julgamento que tinha, eu tentei me preservar a minha própria saúde mental, porque depois de tudo que eu fiz e construí, como é que isso acontece com você? Então, isso é muito importante como mensagem. Qualquer coisa pode acontecer com qualquer um de nós. E o problema não é que aconteça, é como você lida quando acontece. Então, assim, fugir não funciona, fingir que não aconteceu tampouco funciona, tentar ser melhor também não funciona, melhor ou não, é simplesmente permanecer absolutamente racional, não estabelecer julgamento de absolutamente nada, e não há nada mais fácil de permanecer dentro da sua verdade, né? Daquilo que você ouviu, daquilo que você viu, e o resto, a vida se encarrega de esclarecer. Ainda sobre isso, tenho várias curiosidades, mas também você fica à vontade de dizer o que você quer responder, mas Ih, será que vem polêmica agora? Porque até agora sabonetou, né? a gente sabe que quando você está a cadeira do CEO é uma cadeira um tanto solitária, né? No final a decisão é sua. Quanto tempo você demorou entre absorver o que aconteceu e tomar a decisão de "Pô, vou comunicar e vou sair"? Quais eram as outras alternativas? O que que você chegou a pensar? Como é que foi todo o processo de tomada de decisão? Que por mais que você possa se aconselhar, acredito que no final do dia é você quem dá a Nos palavra. momentos de maior crise, você só tem você. E é nesse momento, por isso que é muito importante exercitar a tua racionalidade, teu ato de pensar, que, na minha opinião, é o maior desafio desse tempo que a gente está deixando de aprender a pensar. Você só tem você. E eu acho que essas coisas, Tiago, você não teve. Em 9 dias, fica claro que reportar é uma obrigação legal, então não cabe opcionalidade. Mas dentro O que que ele está falando aqui, pessoal? Empresas que têm balanço público, que soltam seus resultados e têm que lidar com as consequências dos resultados, elas precisam reportar. Inclusive, os dados passam por auditoria, deveriam passar, por auditorias sérias. Então, aconteceu um problema do ponto de vista contábil, do ponto de vista numérico, você é obrigado a reportar, até porque você tem que dar satisfação para o público, tem muitos investidores minoritários envolvidos, é diferente de uma empresa fechada, muito diferente, na verdade. Você tem que, aliás, a Americanas, inclusive, por ela ser uma empresa a nível Brasil, com grandes nomes por trás dela, Jorge Paulo Lema, Beto Sicupira, Marcel Telles, o trio lá do 3G, que são grandes empresários, fora toda a representatividade a nível global, um tipo de fraude dessa forma, esse escândalo que aconteceu, ele não teria como não passar batido, né? do reportar, você não deve fazê-lo de maneira estridente, você não deve fazê-lo sem o mínimo de diligência, você não deve fazê-lo pelo ato de fazer. Então, assim, existiu muita preocupação em ser o mais correto com todas as pessoas, né? Independente de quem quer que seja, né? Nesse sentido, eu tentei fazer o meu melhor, né? Tentei fazer o meu melhor e fico feliz que a empresa existe, né? Tá A verdade é que depois que se viu a história, eu tenho que
apagar incêndio, não tem muito o que fugir, não. Pé, né, ela segue a sua vida. Mas esse é um tópico de maior profundidade, né? Todo o processo de decision tree, né? Quer dizer, todo das derivadas que você tem que tomar, isso vale para qualquer situação de crise. Nas crises é onde você tem que parar, pensar e mapear se eu vou por aqui, qual a derivada, qual é a segunda e a terceira derivada e por aí vai, né? E no começo do papo você falou sobre, como é que foi a frase que você disse de não perder a oportunidade de uma noite mal dormida. Aquela noite foi uma noite. Várias noites, durante e depois, Imagina, cara. porque você A somos pica todos da... exigentes, né? No final, você olha para você e fala, poxa, como eu não vi isso, como eu não soube, por que que eu não... Você se cobra, né? Então, o processo do autoflagelo é muito preocupante, né? Porque, obviamente, eu não fazia parte daquele contorno, né? Eu, de maneira, me lanço ali e... Então, é você manter tua saúde mental e tem coisas de novo. Você pode até escolher um avião certo, a companhia certa, e o avião cai. E nem por isso você toma a decisão errada, né? Então, é importante sempre na vida, em situações, é quando você se confronta, e não precisa ser um tema tão grave, independente do desafio, você voltar a ser racional e tentar tomar a melhor decisão com o contexto em que você está vivendo. Isso é um outro problema de hoje, é que as pessoas te julgam fora do contexto das decisões que foram tomadas. As coisas são tomadas em relação àquele momento, né? Então não tem assim, olhando para trás, tudo é sempre mais fácil para qualquer situação. Não, podia ser. Então, mas eu acho que você não pode olhar para trás. Você tem que tomar a melhor decisão dentro do contexto que você está vivendo. Inclusive, né, pessoal? É muito fácil a gente dar opinião de fora, sem pele em risco. Livro do Taleb, que fala sobre skin in the game, ele traz essa visão de que as pessoas elas têm decisões diferentes a partir do momento que elas não estão com a pele em risco. Quando você está com a pele em risco, tudo é diferente, né? Criticar o outro da sua cadeira confortável enquanto a pessoa está lá no campo de batalha é doideira. Mas de qualquer forma, aqui a gente teve um escândalo, realmente foi algo bem grave. Tudo que é a respeito do mercado aqui, as principais discussões, principais pontos do mercado de ações, principalmente global, a gente traz aqui no canal. E esse corte eu achei que, assim, eu confesso que fui no clickbait ali, pô, a história não contada do escândalo. Falei, vamos entender aqui um negócio que a gente não tem entendido. E na verdade foi meio tranquilo demais até. Não, muitos dos reacts que eu faço aqui com vocês eu não assisto antes, até para ficar um pouco mais é, espontâneo. Agora eu quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários. Se você não está inscrito no canal, você quer aprender a investir em dólar em renda passiva, então se inscreve aqui, ó. Aperta o botãozinho aqui embaixo, ative as notificações. Toda semana a gente traz aqui, principalmente conteúdos relacionados ao mercado global, moeda forte, renda passiva em dólar. Tá bom? Tamo junto, um grande abraço. Vou deixar esse outro vídeo aqui na tela para você continuar me acompanhando.